Estamos aqui para divulgar a palestra Mentalidade Conservadora, um diálogo sobre o momento político, que será aqui na EMPEN, Escola de Música de Piracicaba, Maestro Ernesto Mali, dia 20 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30. E estaremos eu, Fábio San Juan e Romualdo da Cruz Filho, para fazer esse debate com vocês, com o público interessado nesse assunto. E o que seria essa palestra, então, Romualdo? O que nós vamos falar para o pessoal sobre essa mentalidade conservadora? Eu acho, Fábio, fundamental a gente enfatizar que houve algo diferente no país, como a eleição de Bolsonaro. É evidente que ela, por si só, não significa grande coisa, se não compreendermos o pano de fundo deste processo político. E o pano de fundo que eu acho que merece esse mergulho nosso para uma compreensão melhor e estruturada é a mentalidade conservadora. Essa mentalidade conservadora tem história no Brasil, apesar de ela ter ficado à deriva ao longo de muitas décadas, decorrente inclusive da formação nossa predominante no cenário político, que é revolucionária por excelência. Mesmo assim, você tem um histórico lá no Brasil Império, você recebeu sinais, conteúdos que vieram de uma Inglaterra iluminista, liderada nesse sentido do pensamento conservador por Edmund Burke, por exemplo. Então, Rui Barbosa, você tem também o próprio Joaquim Nabuco, o escritor, como que é o nome dele? De José de Alencar, do Guarani, né? José de Alencar também foi um grande intelectual que tratou desse conteúdo conservador no Brasil. No entanto, o pensamento conservador, ele exige forças que ainda não estavam desenvolvidas no país, como uma tradição, como uma riqueza cultural, num país em processo de construção. Por isso, o pensamento de Edmund Burke, ele não predominou. O que predominou foram pensadores do iluminismo francês, influenciados muito pela filosofia revolucionária. Então, e é o Edmund Burke, né, que nós, nos nossos estudos, né, identificamos como a grande matriz do pensamento conservador moderno, né? E a partir do Edmund Burke, né, que existem todos os outros pensadores modernos, inclusive, né, bastante modernos, inclusive, que estão escrevendo hoje, como Roger Scruton, o John Keats, né, e também o Russell Kirk, né, que são grandes pensadores de uma outra matriz que nós brasileiros não estamos acostumados e nós não temos muita informação. Então, a nossa intenção é trazer essa informação para o público, né? Não é simplesmente colocar o fenômeno conservador, dessa onda conservador que houve na questão política da eleição de 2018, né? Somente como se fosse uma estratégia de marketing. Exatamente, né? Você tem já muitos pensadores que dizem a sociedade brasileira é, por excelência, conservadora. Então, quando você tem um movimento, eu acho muito mais liderado por um Sérgio Moro, por exemplo, que começa com dentro da ordem estabelecida, apontar que é possível você transformar o Brasil e moralizá-lo, e provou que essa moralidade pode resultar, inclusive, no afastamento de figuras que não estão adequadas para uma convivência moderna e de respeito às regras de um jogo democrático. Você vai ter aí quem que conseguiu fazer a ponte entre esses clamores de uma sociedade conservadora, uma ação de uma justiça que começa a dar sinais positivos. Foi o Bolsonaro. Neste sentido, a gente pinça o momento histórico, mas é fundamental entender essa tradição conservadora. Isso é um histórico e que nasce, vamos tentar imaginar, em Sócrates. Não é? Um cara que está tratando dos valores da prudência como princípio ético para você se relacionar e ter uma sociedade orgânica bem desenvolvida. Será que é absurdo a gente relacionar Sócrates e Bolsonaro?
Será que é absurdo a gente olhar essa onda conservadora como algo que não é só um fenômeno de marketing? Então é isso que na nossa palestra nós vamos colocar, né? Vamos colocar na pauta, vamos colocar em debate a partir dessas informações que nós estamos trazendo. Então na próxima quarta-feira, dia 20 de fevereiro, aqui na Empen, às 19h30. E em seguida, né, já na semana seguinte, dia 27 de fevereiro, nós começamos o segundo módulo do nosso curso de filosofia, né, o curso livre de filosofia, que vai entrar então na seara, né, na época da filosofia, em seguida a grande filosofia grega. No módulo 1 nós tratamos de Platão, de Ilíada, de Odisseia, né, de Homero, até Aristóteles. Né? Agora nós vamos beirar o pensamento cristão e mostrar essa cultura religiosa que deu também muito suporte ao pensamento filosófico, e o pensamento filosófico que deu muito suporte à cultura religiosa. Então essa integração entre a religiosidade e a filosofia no Ocidente, e isso tudo como matriz para o pensamento conservador. Que incrível, não é? Exatamente. E quando você vai ler Edmund de Burke, por exemplo, você vê ali a matriz platônica, aristotélica. Tá? Então essa relação a gente pretende desenvolver com profundidade nesse curso, neste segundo módulo. Exatamente. Então as informações sobre o curso de filosofia, módulo 2, estão aqui na descrição do vídeo ou no post do Facebook, onde a gente está divulgando esse vídeo também. Então nós esperamos vocês. Até lá. Até lá.